Vamos ler João, capítulo 4, os versículos 25 e 26, mas nós vamos trabalhar esse texto aqui. E ele diz: a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhes: eu o sou, eu que falo contigo. Obrigado, Senhor Jesus, nós demos a Tua palavra, Papai. E agora, Senhor, fala a Tua igreja, Papai, por intermédio do Seu servo, em nome de Jesus. Amém. Aqui é uma história grande que nós temos nesse texto, que Jesus estava viajando, se dirigindo para Galileia, e passou por Samaria. E lá, no poço de Jacó, ele encontrou essa mulher, uma samaritana. E ele parou ali para descansar com seus discípulos, e ele viu a mulher lá no poço. E ele foi lá pedir água, para que aquela mulher lhe desse água para ele beber. Enquanto ele estava lá pedindo água para a mulher, os discípulos saíram para comprar alimento, porque eles não tinham o que comer. E Jesus ficou conversando com aquela samaritana. E ele falou várias coisas sobre salvação, sobre regeneração, que samaritanos eram pecadores. Para os judeus, samaritanos não valiam nada. Mas Jesus ficou conversando com aquela mulher por muito tempo. E nesse diálogo dele com essa mulher, ele falou muito tempo com essa mulher. E essa mulher ficou cada vez mais admirada com esse homem, que ela não conhecia ele, sabia quem ele era. E Jesus continuou falando, e ela admirada com Jesus. E por final, ela disse para ele que o Messias viria. Está lá no versículo 25. E nesse momento, Jesus então se identificou para ela: eu sou esse que você diz que ele virá, sou eu sou o próprio. Nesse interim, os discípulos deles voltaram com o alimento, foram preparar, e eles acharam interessante Jesus conversar com uma samaritana. E naquela conversa tão profunda, tão perto, entendeu? E eles foram preparar um alimento. Terminado de parar, a mulher foi embora, sabendo que o Cristo era aquele homem. Depois nós continuamos falando o que essa mulher contou a respeito disso. E os discípulos foram fazer a comida. E fizeram lá o rango, arroz, feijão, sei lá o que era. E foram oferecer para ele a comida. E ele não aceitou a comida. Jesus não aceitou o alimento que os discípulos prepararam para ele comer. Está no versículo 31, que diz: entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come, tu está com fome, homem. Mas ele disse, que foi muito intrigante para esses homens, que está no 32 e 33, que diz: porém, eu lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não sabeis. A comida que Jesus tinha para comer, eles não tinham noção. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém? Trouxe comida para ele comer? E aí Jesus então respondeu para eles: eu já fui alimentado. Eu já não preciso mais de nenhuma comida. Eu já fui alimentado por essa mulher. Isso aconteceu enquanto vocês estavam fora. Eu estou totalmente satisfeito. Satisfeito no seu coração. Porque ele pregou para aquela mulher, e aquela mulher o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida. Ele salvou a vida daquela mulher. Então, para ele, esse é o alimento que ele veio aqui na terra.
não é o de comida como nós, o crente, gostamos muito, não. Jesus Cristo aqui está mostrando que aconteceu algo muito diferente, que vocês não perceberam, falou ele para os seus discípulos. Meu alimento não é deste mundo. Meu alimento é o do Pai. E Jesus explicou, no versículo 34. E Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou para realizar a sua obra. Qual a obra que foi que Jesus veio fazer na terra? Salvar os pecados dos homens. Sabemos que o trabalho que Deus colocou foi para que a gente semeie o Evangelho, não é isso? Que a gente pregue a toda criatura, reunindo as colheitas das almas que estão aí pecando. O versículo 35 diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos, vedes as terras que já estão brancas para a ceifa. Isso quer dizer que nós temos que estar envolvidos com a pregação para a salvação dos povos, das pessoas, testemunhando e testificando sobre ele, ganhando almas. E a palavra diz que essa mulher creu em Jesus, que ele era o Messias. No versículo 29 diz: vinde, ela dizendo, vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito, porventura não é este o Cristo? Mas há um propósito muito maior por trás de tudo isso, que eu acabei de falar. E o propósito está aqui, nessa palavra. Um propósito completamente diferente daquilo que nós estamos acostumados a ouvir de pregação. Então prestem atenção. Qual é o nosso trabalho no reino de Deus? Não é pregar a palavra para os pecadores? É. Esse propósito é o grande propósito, a colheita de almas. E a sua vontade, Deus da criação do homem, antes do nascimento da humanidade, era criar um corpo de comunhão. A gente fala tanto de comunhão, né? Existe essa palavra, é muito forte no nosso meio. Mas ele queria criar um outro tipo de comunhão. Essa cena aqui do poço de Jacó, a gente vê que Jesus tem necessidade. Não é só nós que temos necessidades, ele também tem necessidade por comunhão, por companheirismo. E ele foi satisfeito. Em essência, sabe o que ele disse para os seus discípulos? Minha fome foi saciada por essa mulher. A mulher que o ouviu, a mulher que acreditou naquilo que ele falou, a mulher que saiu de lá salva, liberta, pelas palavras que eles dialogaram. Enquanto eu falava, diz Jesus, essa mulher me escutava atentamente, ela me serviu, ouvindo cada palavra que eu dizia para ela. Ela guardou as minhas palavras, crendo e agindo como elas. Vocês precisam entender, dizendo para os discípulos, que esse tipo de comunhão é alimento para mim. Desde o início, a gente vê na palavra que Deus procurou comunhão com o homem. Ele todo dia à tarde ele ia no jardim do Éden para conversar com quem? Com Adão e Eva. Todos os dias ele ia até o jardim do Éden. Todo dia no final da tarde, procurando o quê? Comunhão com o homem. Esse era algo íntimo que Jesus tem com aqueles que o servem, que são agradáveis a Ele. Companheirismo era o plano de Deus, Deus no início da sua criação.
estar junto do homem, em comunhão com ele. Mas a comunhão lá no Jardim do Éden, ela foi quebrada. Está em Gênesis 5, 24, né? Desculpe, tá? Em Gênesis, eu não sei qual é o capítulo que eu não anotei. Mas percebam que aqui a gente está falando de comunhão. Mas não é a nossa comunhão com Jesus, é a comunhão dele conosco. Conosco. Nós sempre falamos em união da igreja, comunhão da igreja, unidade da igreja, mas a gente nunca coloca Jesus Cristo nessa comunhão. A gente nunca usa. Comunhão é o alimento de Jesus. A palavra dele diz, olhe bem, Enoque andava comigo. Significava que Enoque tinha comunhão com quem? Com Deus. Ele servia de alimento para Deus, porque ele aprendeu a conhecer a voz de Deus. Quando eu abria o meu coração, Enoque ouvia. Nossa comunhão se tornou íntima. E eu quis tê-lo comigo. E eu o levei para a eternidade. Percebe que Deus e Jesus sempre teve necessidade de comunhão com seus discípulos. Aqui diz sobre Enoque, mas também fala de Elias, fala de Moisés, que ele arrebatou esses homens para ficar com ele, porque eles eram amigos de Jesus. Jesus tem necessidade da gente ser amigo dele. Não é só a gente clamar, pedir, orar, falar. Ele precisa que você escute ele, que você faça comunhão, trocando conversa com ele. Nós temos muito esse detalhe, né? A gente, quando começa a orar, a gente começa a falar. Mas será que a gente deixa ele falar? Ele quer falar com você, comigo, mas você deixa ele falar com você? A gente pode pensar que Moisés não devia entrar na terra prometida, não é verdade? Mas o povo entrou na terra prometida só depois de 40 anos. Então, Moisés já estava com Jesus. A palavra diz que Elias, Moisés, queremos fazer uma casa para cada um de Jesus. Não foi assim que eles falaram? Esses 3 homens estavam com Jesus. Por que você acha que Moisés voltou do monte transfigurado? Você acha que a lei que foi dada a ele trazia algum tipo de unção na vida de Moisés? Não. Foi a comunhão que eles tiveram enquanto eles estiveram lá no deserto e Deus falando com Moisés. Quando ele voltou, ele estava totalmente transfigurado para o homem. Mas não foi a lei que fez Moisés ficar dessa forma. Foi a presença de quem? De Deus junto com ele. Ele ficou 40 dias e 40 noites. Se eu ficar com Jesus, acho que meia hora eu já estou mais do que satisfeito, né? Não é verdade? Acho que todos nós, né? Aí veio a pergunta, outra pergunta. E Elias? O que aconteceu com Elias? Deus mandou uma carruagem pegar ele aqui na terra e levar ele lá para o céu. Já pensou que privilégio desse homem? Ele está lá. Ele está lá, agora. Ele está lá. Ele poderia ter vivido muito mais tempo, mas Deus queria estar com ele ao lado, convivendo com ele. Então, 3 servos íntimos do Senhor, ele tirou da terra e levou para ele. As palavras de Jesus lá em Mateus capítulo 18, versículo 19 e 20, diz: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra qualquer coisa que pediram, este lhe será feito
porque meu Pai que estás no céu. Onde estiverem esses 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele disse que ele está no meio deles. E ele levou 3 homens para ficar com ele lá em cima. Então, toda vez que nós tivermos 2 ou 3, nós estamos em comunhão com ele. Preste muito bem atenção nisso. Deus quer que a gente abra o coração. Isso alimenta, isso conforta ele, isso nos conforta. Quando o ministro de Deus fala palavras profundas, vocês estão ouvindo a minha voz. E tem muita gente que não liga para a pregação ou para pregador, ou amanhã nem lembra do que foi falado hoje. Por quê? Porque não é importante. Todas as pregações são parecidas e são iguais. Os pregadores não são diferentes dos outros, mas no final é tudo a mesma coisa. Mas não é verdade. Essa não é a verdade. As pessoas procuram saber quem é que vai pregar domingo. Misericórdia, meu irmão. Tem misericórdia. Venha para a igreja que você não vai ouvir o pregador, você vai ouvir é Jesus pregando. O tema dessa pregação é alimentando a Jesus Cristo. Ele precisa de alimento, e o alimento dele somos nós. Olha, preste bem atenção que na Bíblia fala que Jesus, quando ele subiu lá para o monte da transfiguração, e levou 3 dos seus discípulos. Eram os 3 mais chegados. Ele precisava de levar alguém? Deus precisa do homem para estar com ele, para trocando figurinha? Não, Deus não precisa. Mas ele levou 3 com ele, juntos, para que eles fossem lá para cima orar. Ele levou 3 homens, que eram homens de confiança dele. Jesus precisa de comunhão. Ele necessita dos homens que estão aqui na terra e que são os servos deles. Aqui diz, né, que Jesus entrou no âmbito celestial, né? Está lá em Mateus 17, eu vou abrir aqui, vocês não precisam abrir, não, eu vou ler para vocês. Mateus 17, versículo 1 e 3. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular ao alto do monte. E transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram branca como a luz. E aqui diz que eis apareceu Moisés e Elias falando com ele, mas isso é já uma outra história. Quer dizer que a Bíblia registra que Jesus precisa dos homens. Ele precisa dos homens que o servem. Homens que têm o coração voltado para Ele. E aqui fala, né? Eu vou até continuar aqui, dizendo no 3, no versículo 3, que eis que lhe apareceu Moisés e Elias falando com ele, falando com ele. O homem falando com Deus. O homem falando com Deus. Essa palavra falando, no grego, quer dizer zoom, que quer dizer união, comunhão. É isso que quer dizer essa palavra, falando, comunhão. Jesus também encontrou uma parábola que revolucionou a nossa vida de oração e comunhão com Ele. Está lá em Lucas, versículo 17, capítulo 17, versículo de 7 a 10. Se vocês quiserem abrir, pode abrir, mas eu vou ler para vocês. Qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentando, ou voltando ele do campo, e lhe diga: chega-te e assenta-se à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia, cinge-me, serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu.
Porventura dá graças ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo que vos for mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente aquilo que deveríamos fazer. O mestre nessa parábola é Jesus. O servo aqui que ele apresenta pode ser qualquer um de nós. Aqui ele vai nos ensinar de como devemos ser mais próximos dele, de como alimentá-lo, e só nós nos alimentarmos. Sabe o que ele viu aqui? Um mais alto chamamento, não é só de pregar a palavra aos pecadores, não. Aqui tem outro chamado, que é muito importante, ou talvez seja até mais, e eu vou dizer por quê. Porque eu pensei, pastor, que esse era o mais alto chamamento que se trabalhar nos campos da colheita. Mas pregar o Evangelho é uma ordem, é somente uma ordem, um alto chamado. Mas Jesus está dizendo aqui que não é o mais alto. Por que será que ele está dizendo que não é o mais alto? Todo o serviço que nós fizermos para Deus, se não nascer da comunhão e da intimidade que nós temos com Deus, ele não vale nada. Ele não vale nada. Se você não tiver comunhão e percepção do que Deus quer na sua vida, seu trabalho não vai fazer nenhum tipo de na vida de Deus. Porque ele pode dizer, e ele já disse na Bíblia várias vezes, né? Eu não te conheço. Se você não tiver intimidade com ele, ele vai dizer que não te conhece. Então não adianta você trabalhar para Deus se você não tem intimidade para ele. Tem muitos aí que fazem isso aí, está cheio de charlatão aí, está cheio de pessoas interessadas em muitas coisas, mas não tem intimidade com Deus. Não adianta eles fazerem nada, porque Jesus vai dizer para eles: eu não os conheço. Eu não entendi isso assim, exatamente na hora que eu li isso, né? Então eu fico pensando, né? Fiquei pensando, meu Deus, eu estava lá no campo arando, trabalhando na terra, cheguei cansado, morto, né? E Jesus simplesmente disse para mim: você primeiro vai me servir, depois é que eu vou te dar de comer. Agora você vai me servir, não é que está escrito aqui? Mas interessante, né? Eu cheguei cansado, morto de trabalho, com sede, doido para comer um prato de comida e deitar numa cama e dormir. O que ele falou? Primeiro você vai me servir. Só que ele não está dizendo aqui que você vai servir com um avental, como se fosse um mordomo, como se fosse um garçom, que andasse correndo para lá e para cá para poder servi-lo. Não. Jesus disse que nós somos amigos dele. Mas o que ele quer nos ensinar com isso? Olhe bem, preste bem atenção. Trabalhei duro, né? Agora eu preciso me alimentar e descansar. Então eu entro na sala e eu quero ouvir dizer: olha, você precisa descansar, meu filho, vai tomar um banho, vem jantar e vai dormir. Mas ele não disse isso. Ele não disse: sente na mesa e coma. Ele não disse isso. Contrariamente, ele diz ao contrário: põe-se ao avental que eu estou pronto para comer, venha primeiro me servir, depois que você me servir, aí você comerá. Nós somos chamados de forma clara para alimentar Jesus. Essa ordem parece até áspera, né? Exigente, né? Depois de vocês me servirem, vocês comerão. Porém, nada pode estar longe dessa verdade. Elias deu uma ordem semelhante, não foi? Ele não deu uma ordem semelhante? A viúva: faz primeiro o bolo, depois que eu comer, você vai comer. Não foi assim que ele disse? Jesus aqui está dizendo a mesma coisa. Ele precisa que nós o escutemos, mas ele continua, né? O que ele está dizendo aqui, nessas passagens, né? Põe, meu filho, o primeiro reino de Deus em primeiro lugar, e o mais eu lhe darei.
Está cansado? Ah, eu não vou na igreja, não. Vou não, estou cansado. Meu filho, toma um banho, troca de roupa e vem. Porque o alimento está aqui, ó. Aqui está a sua parte que você precisa de vigor. Não é só o trabalho que vai te jogar no chão, não. O que vai te jogar no chão é a sua indignação daquilo que você deixa de fazer para Deus. O que ele queria dizer aqui, né? Olha o que ele disse para os seus discípulos: tenho chamado amigos, eu vos escolhi. Está lá em João 15, 16. Ele chamou eles para ser o quê? Amigo dele. Antes de se alimentarem, quando vocês estiverem trabalhando para mim, cansados e famintos, necessito que vocês façam para mim alguma coisa. Quero que vocês venham sentar à minha mesa e me deixem falar com vocês. Estão prestando bem atenção nisso? Depois é que você vai sentar na mesa. Aí você vai comer. E quando você estiver comendo, você vai ouvir ele falar. Porque se ele te der a comida antes, você vai comer e vai, vazar, não vai nem prestar atenção naquilo que ele está falando. Jesus vai continuar na mesa. Ele não vai levantar da mesa. Ele vai ficar lá na mesa. Aqui a imagem desses homens que estavam servindo a Jesus é a imagem de amigos, de servo. Alguém que é convidado para sentar na mesa de Jesus. Alimentar Jesus não é um objeto de mão única, não, meus irmãos. Porque Ele nos alimenta, não? Sim. E você alimenta Jesus? Você o escuta? Você para conversar com Ele? Porque levar os seus problemas para Ele, todos nós fazemos. Mas você já parou para perguntar para Ele qual o problema que Ele tem, que Ele quer que você resolva? Nós não fazemos isso. Nós não fazemos isso. Isso é um relacionamento de mão única que nós temos com Ele. Porque nós só fazemos aquilo que nós pedimos, mas nós não sabemos o que Ele pede para nós. Em Ezequiel capítulo 44, diz: os filhos de Zadok, que cumpriam as prescrições do meu santuário, eles se chegaram a mim para me servirem. Eles entraram no meu santuário e se chegaram à minha mesa para me servirem. Essas palavras estão em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Jesus fala aqui de uma intimidade da mesa. Tem um livro que eu li ele uma vez sobre intimidade da mesa, que é algo muito importante na vida de uma família cristã. É você convidar toda a sua família para sentar numa mesa e para vocês comerem junto. Sentarem todos numa mesa. Ali vocês vão resolver todas as dúvidas que existem na família, naquele momento de comunhão da mesa. É uma mulher que escreveu esse livro. Eu escrevi até algo com relação a isso, mas não me lembro mais o nome dela. Jesus quer alimentar-nos e quer se alimentar daquele que o procura. Em Lucas capítulo 24, a gente encontra outra cena tocante do desejo de Jesus ser alimentado. Jesus morreu crucificado. Jesus ressuscitou. Mas quando Ele ressuscitou, Ele não foi lá para Jerusalém, onde estavam os seus discípulos e seus apóstolos, não. Ele foi atrás de dois que estavam se perdendo, indo embora para casa. Por quê? Porque a dor foi muito grande e eles não entendiam por que Jesus tinha morrido. Eles estavam indo embora para casa. Eles não estavam lá em Jerusalém esperando. Jesus foi para Jerusalém? Não. Jesus foi atrás daqueles dois homens que estavam numa estrada debatendo e discutindo por que Jesus tinha morrido.
E Jesus entrou no meio deles e começou a andar com aqueles homens. O mais interessante disso tudo, né, é que os homens não o reconheceram. Os homens não sabiam que ele era Jesus. Aqui é a mesma coisa que tem na palavra de Deus, que é algo muito importante, que diz: eu que estou à porta e bato. Pam, pam, pam. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Comunhão. 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 Esses homens então estavam desistindo de tudo. Jesus estava faminto de comunhão, de companheirismo. E esses homens estavam abatidos por causa da sua morte. A Bíblia diz que eles, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, e eles não reconheciam. Assim também ele fez com a mulher samaritana, mesma coisa. Em Lucas 24, 27, eu vou ler para vocês. Lucas 24, 17. E ele lhes disse: as palavras são essas, caminhando trocais entre vós, por que estáis tristes? Por quê? Jesus estava brincando com o sofrimento desses homens? Não, de forma nenhuma. Ele estava fazendo o oposto. Ele queria trazer as profundezas de Deus para o coração desses homens, exprimir para eles algo que eles tinham perdido, que eles estavam com o coração reprimidos, até verbalizar aquela incredulidade desses homens. E eles pararam então para descansar e dormir. E naquela hora Jesus seguiu adiante. Podia ser o final dessa história, mas não foi o final. Muito de nós pode ter esse fim: deixar Jesus ir embora, porque a gente já está satisfeito, né, com aquele encontro que nós tivemos com Ele. E anos foram passando, e agora a gente procura só o conhecimento bíblico. E é o que muitos fazem, né? Eles só vêm na igreja no domingo, eles sentam aqui, ouvem o culto, participam, do mesmo jeito que eles entraram, eles saem. Se você perguntar para eles: quem é o pastor? Ah, não sei, é um carequinha que tinha lá. Eles não se interessam por nada que a igreja precisa. Esse momento aqui desse nosso congresso de missões dá para a gente entender muito bem isso, né? Pessoas que se dedicam de coração a fazer a obra de Deus. Eles receberam um chamado e eles escutaram e agora estão servindo. Mas muito que vem nessas cadeiras aqui, ó, entram e saem como se por acaso isso fosse apenas uma obrigação. Andar com Jesus não é obrigação, não. Andar com Jesus é coisa muito séria. Esses discípulos na estrada de Emaús não deixaram isso acontecer, eles não deixaram isso acontecer. Em Lucas 28, acho que eu anotei errado aqui. 28 não tem, é versículo. Muito bem, é o versículo 28. Versículo 28 e 29, então chegaram à aldeia para onde iam, e eles foram com quem iam para mais longe, e eles os constrangeram. Esses discípulos constrangeram a Jesus, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. Declinou o dia, entrou Jesus então para ficar com eles. Essa palavra constranger
quer dizer forçar a barra. Eles não deixaram Jesus ir. Eles ainda não tinham reconhecido Jesus, mas o coração deles queimavam com as palavras que eles estavam ouvindo. E eles insistiram: fica conosco. Essa era a resposta que Jesus esperava. E é a resposta que eles esperam de todos nós. Jesus, fica conosco. Fica comigo. Jesus, fica comigo. E o que Jesus espera de todos nós é que nós fiquemos com Ele. É só isso que Ele quer. Esses dois homens tinham alimentado Jesus Cristo ao escutá-lo. E Jesus os levou à mesa onde os alimentou. Deu para eles o pão. Aí, eles abriram os olhos, mas Jesus já não estava lá mais. Fala de novo da mesa. Fala de novo da mesa. Se eles tivessem comido esse pão, eles nunca tinham abrido os olhos. E aí o que eles fizeram? Voltaram correndo para Jerusalém. Quando chegaram em Jerusalém, eles perguntaram: o que aconteceu? Eles falaram: um homem, é ele quem? É Jesus, ele esteve conosco, ele comeu conosco. Jesus esteve com vocês? Sim, Jesus estava conosco. Jesus está vivo. Aí Jesus apareceu, exatamente quando eles terminaram de falar isso, no meio de todos aqueles que estavam lá em Jerusalém. Mas por que ele não foi primeiro para Jerusalém? Ele foi atrás daqueles que precisavam dele. E ele teve então o retorno, porque esses homens entenderam que Jesus também precisava deles. É isso que nós temos que aprender com essas pequenas palavras que eu estou falando aqui. Pedro diz na sua palavra, na Bíblia: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é uma questão muito simples, Jesus quer que nós o reconhecemos como Ele é o maior tesouro que nós temos na vida. Mais importante que todas as outras coisas que nós temos na vida. Nada que você tem é mais importante do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Nada, nada, nada. Eu digo nada. Pergunta aí para o seu irmão do lado: Jesus é precioso para você? Porque Jesus Cristo é tudo que tem na nossa vida, pelo menos na minha. Eu já falei algumas vezes para vocês do meu passado. Ele foi mudado. Ele foi transformado. Porque Jesus Cristo entrou na minha vida. Então não existe nada mais importante para mim do que Jesus Cristo na minha vida. Ter conhecimento intelectual sobre Jesus não vai ensinar nada para você. O seu desejo de servir a Jesus não vai vir do seu conhecimento, nem da sua intelectualidade. Não vai vir disso. O que vai vir para você é o tempo que você gastar com Ele. Você gasta tempo com Ele? Mas não é só de falar com Ele, não. Você tem que gastar tempo com Ele, é de falar com Ele e deixar Ele falar com você. Quanto mais tempo você gastar com Jesus, mais preocupado da vida você vai estar. Hoje nós tivemos testemunhos aqui que, enquanto a nossa força estava na frente, nada aconteceu. Mas quando nós entregamos para Ele, o que é que acontece? Um milagre. É sempre assim. É sempre assim. É sempre assim. Então, se você está servindo a Ele, deixe que as coisas da sua vida Ele vai resolver para você. Também há um perigo muito grande nessa palavra, que é dos homens que se julgam
homens de Deus se afastarem dele. Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, versículo 3, fala da vinda do Senhor. Fala aqui de uma palavra em grego que chama apostasia, que indica divórcio. Essa palavra indica divórcio, separação. Muitos deixam Jesus para trás, abandonando o amor dele e divorciando da sua comunhão, do seu companheirismo. Eu já vou concluir aqui. Eu disse para Jesus: eu estou aqui. E eu não trago nenhum pedido. Após eu ler isso aqui e começar a preparar isso aqui, meu tempo agora, em vez de estar pedindo e clamando, ele vai ser seu. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero escutar, eu quero ser alimentado, mas eu quero alimentá-lo. E eu tenho certeza que Jesus vai falar comigo. Jesus fala com todos os seus filhos. Basta você parar e escutar. Eu sou, ele disse para mim, o mais precioso da sua vida? Sou mais precioso do que o seu ministério, seu negócio, seu dinheiro, sua casa, seus bens, sua família? Eu sou mais precioso? Sim, Jesus. Sim, Jesus. Isso é alimento para Ele. Você colocar Ele na primícia, isso quer dizer em primeiro lugar. E Ele disse: continua vindo a mim dessa maneira, e deixe eu abrir o seu coração para você mesmo. Tem muita coisa que a gente acha que a gente é convicto que sabe. A gente não sabe nada. Quando a gente lê a Bíblia, ou ouve um pregador, ou ouve uma palavra, a gente vê que a gente não entendeu nada daquilo que está escrito naquele texto. Vários pregadores falam o mesmo texto com palavras e profecias e mensagens de Deus totalmente diferentes para você. E você achava que você sabia tudo da Bíblia. Nós não sabemos nada. Nós não sabemos nada. Nós temos que criar um horário, né? Porque nós não temos tempo. Essa é a maior alegação do crente. Eu não tenho tempo. Não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Mas você tem tempo, sim. Como diz o outro, você não dorme? Só não dormir. Você não dorme? Só não dormir, meu filho. Eu duvido que a gente não tem tempo para Jesus. Porque qualquer coisinha que pisa no nosso calo, você fala: Jesus amado, me ajuda, misericórdia. Não é assim que a gente faz? Isso só quando pisa no nosso calinho só, entendeu? A gente grita por Jesus. É a nossa primeira frase que sai da nossa boca. Como é que você não tem tempo? Você tem tempo, sim. Sempre que você falar com Jesus, Ele vai falar com você. Ele vai voltar a palavra para você. Esse é um privilégio daqueles que buscam alimentar de Jesus e se alimentar do precioso sangue dele. Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador.